Bom dia, tudo bem, meus lindos? Vamos lá começar a nova apostila. Então, vamos lá. Apostila 6, tá? Quem não pegou a apostila ainda na escola, dá uma ligadinha lá, combina para retirar, beleza? Que a partir de agora a gente vai estudar, então, a apostila 6. Terminamos a apostila semana passada, a apostila do primeiro bimestre, e agora continuaremos aí no capítulo 11 de vocês, na apostila 6, tá bom? Então, começa lá, os contrastes do barroco, período de muito drama, tá? Primeiro, já começa falando aí sobre drama, porque vem fazendo aí uma comparação com o período renascentista, que era um período totalmente racional. Então, vem falando, ó, lá era racional, mas agora nós somos emocionais, tá bom? Primeiro, nós temos aí duas imagens, trazendo uma do Paul Rubens e nós temos um outro de um artista chamado Caravaggio, trazendo duas obras aí. A primeira se chama Daniel na Cova dos Leões e depois Conversão de São Paulo, tá? Temos aí 4 perguntas na página 4, então a gente já vai começar aí tendo atividade, beleza? Então, como aí o espaço é escurozinho, cola alguma coisa aí para responder na apostila, ou se você preferir, vai lá no caderno, coloca o nome, o número da página, coloca lá a unidade, tá? E não precisa copiar a pergunta, mas não esquece de identificar a que unidade e que página se refere, para você não ficar perdido depois, tá bom? Não precisa copiar a pergunta, só responde lá, número 1, responde 2 e assim sucessivamente. Você vai precisar olhar as imagens para que você consiga responder as questões. Lembrando, o nome da imagem, ela sempre ajuda muito a responder as perguntas, tá bom? Então, às vezes, mesmo que você ali não observe tanto a imagem, você olhando de quem é a obra e também o nome da obra, você já vai conseguir responder muitas dessas perguntas, tá bom? Então, começando aí, então, vem falando do período barroco. Então, vem falando aqui, primeiro, período barroco disseminado, então, começou a acontecer ali na Europa, tá? Mais precisamente na Itália. Depois nós veremos que ele foi se espalhando por vários países europeus. Depois vem falando que ele ali foi durante os séculos 17 e 18, tá? Bem depois do Renascimento. Vem trazendo ali uma parte histórica na página 5, quando você olhar ali na sua apostila. Então, na página 5 vem falando da parte histórica do barroco para que você compreenda o contexto. Ah, mas história, Vanessa, é arte, é história da arte. Então, a gente precisa aí entender um pouquinho do conceito. E vem trazendo ali uma imagem na página 5 de um artista, de um líder religioso chamado Martinho Lutero, tá? Então, primeiro, vem explicando ali o significado da palavra barroco, que vem falando que ela é conhecida também como uma pérola mal formada, ou seja, com muitas ondulações. Ou seja, ela tem um exagero gigantesco, tá? E o barroco, além da questão emocional, ele vem trazendo um exagero nas suas ornamentações, ou seja, nas suas obras, nas suas pinturas, nas suas esculturas, porque nós temos aqui barroco em todos os segmentos artísticos, em todas as linguagens. Então, a gente vai encontrar música barroca, escultura barroca, pintura barroca, tá bom? Então, dentro das linguagens nós encontraremos obras de artes com características do período barroco, tá bom? Então, voltando aqui para a parte histórica, vem falando do Martinho Lutero, o que ele tem a ver? Então, vem falando do movimento de contra-reforma, ou seja, lembra lá que nós estudamos na Idade Média. Eu vou retroceder um pouquinho no conteúdo rapidão, para que vocês entendam. Então, já começa lá voltando na Idade Média, que predominava a arte religiosa, ok? Então, a pintura, tudo, música, tudo ligado à religião. Quando a gente vai para o Renascimento, acontece ali uma ruptura da questão de só religioso, e os artistas começam a assinar suas obras, por isso Renascimento. Os artistas começam a assinar suas obras, começam a receber por elas, eles começam a ter a opção de pintar o que eles querem. Então, quem paga tem o direito de escolher o tema. Então, nós encontramos dentro do período renascentistas obras religiosas e obras profanas, que são conhecidas como as obras que não são religiosas. E o que isso tem a ver? Quando a gente chega no período barroco,
começa a acontecer, então, acontece aí essa contra-reforma, ou seja, essa ruptura aí da igreja, vem falando que no século XVI, ou seja, um pouquinho antes ali, ou seja, dentro do período renascentista. E a igreja, ela perdeu a sua força, né? Então, dentro do Renascimento, os artistas não começam a poder escolher o que eles vão pintar, porque eles começam a receber por isso. Então, aconteceu tudo isso aí nesse contexto de protestantismo, dessa reforma protestante, dentro do Renascimento. Quando chega no período barroco, o que acontece? A igreja foi impactada por isso, porque os artistas não tinham mais obrigação, e a igreja começou a perder a sua força, a igreja católica. A igreja, em sua infinita sabedoria, fez o quê? Os artistas, eles conseguem, né? Eles são os nossos influencers do período. Então, como não tinha fotografia ainda, então tudo que era disseminado de informação, propaganda, pintura, era tudo através de pintura e escultura, então tudo através das artes. Então, o que eles fizeram? Nós vamos, então, começar a patrocinar esses artistas novamente. Eles não vão fazer obrigados, então vamos fazer o quê? Pagar. Então, aquilo que eles começaram a fazer no Renascimento, aos poucos, de financiar, de começar a pagar os artistas, voltou agora no Barroco, só de uma forma mais intensificada, porque eles pensaram assim, olha, a gente vai conseguir trazer fiéis novamente para dentro da igreja e propagar os temas religiosos e as histórias bíblicas através das pinturas. Como que a gente vai fazer isso? Utilizando os artistas. Então, no período barroco, começa a aparecer novamente muitas pinturas relacionadas a temas religiosos. No entanto, que você encontra ali, bem na primeira página, 2 obras. Então, olha lá, a primeira, Daniel na Cova dos Leões. É uma história bíblica. Depois nós temos lá a conversão de São Paulo, também uma história bíblica, tá bom? Ah, Vanessa, então a gente tem aí no período barroco de novo só obra religiosa? Não, tá? Como eu disse para vocês, nós veremos aí vários lugares aí da Europa. Hoje a gente está fazendo uma introdução, a gente vai fazer aí na página 6 agora, falando, né, de um todo do barroco na Europa, mas depois nós veremos em alguns países específicos europeus, tá? Que nós teremos lugares que eles não trarão nada, eles não cedem à questão religiosa e vai trabalhar somente com o profano, tá? Então, como eu disse para vocês, barroco é só religioso? Não, depende do lugar, depende do momento e depende do artista, se ele está sendo financiado pela igreja ou não, tá bom? Até porque eles não eram mais obrigados a pintar para a igreja. Agora, na página 6, vem falando lá, o barroco na Europa, para quem estiver acompanhando aí com a apostila, quem quiser fazer alguma anotação ou tiver alguma dúvida, depois me manda, tá bom? Então, vem falando lá, ó. Primeiro, várias características ali no primeiro parágrafo do período barroco. Então, vai lá, primeira coisa que eu disse para vocês, predomínio da emoção sobre a razão. Renascimento, totalmente racional. Agora no barroco, emocional. Então os caras vêm trazendo ali a questão emocional através da pintura, tá bom? Depois lá, muitas linhas curvas. Lembra lá que eu falei do nome? Da pérola irregular, muita ornamentação, tá? Então vem trazendo muitas curvas, tá? Dentro das obras. Ah, como assim? Olha aí as 2 obras que vocês têm na página 6. Tá vendo que aí você consegue ver as dobras dos tecidos? Vem trazendo essas curvas aí e eles conseguem trazer isso na pintura, na roupa. Para quem estava aí no finalzinho das aulas deste ano, antes de nós entrarmos em quarentena, nós fizemos uma atividade que a gente tinha que olhar foto e tentar fazer reprodução. A foto mais simples que seja para a gente tentar reproduzir a figura humana realmente como ela é muito difícil. Agora você imagina trazer esses detalhes de dobras, curvas e também a gente vai ver ali uma técnica chamada luz e sombra, tudo com a tinta, né? Imagina o trabalhão que não dava. Depois vem falando lá, ó, dos contrastes de claro e escuro, onde a luz batia,
tons mais claros, onde a luz batia menos ou não batia, tons mais escuros, que nós temos ali o foco de luz, onde a pessoa quer chamar atenção, é ali que é mais claro, a gente também vê naquelas obras da página 4 e agora na página 6 também nós vemos nessas duas obras. Olha lá de novo o nome das obras, Madonna e a Criança com Santa Ana, depois São Francisco em Meditação, tá vendo? Várias obras com temas ligados à religião, a histórias bíblicas. Depois vem falando lá dos artistas, dos principais artistas, nós já vimos ali, lá no início da apostila, né? Nós vimos então o Caravaggio e nós vimos o Paul Rubens, agora nós vemos aqui duas obras do Caravaggio e ali vem falando, no segundo parágrafo da página 6, nós falamos então do Caravaggio, né? Vem falando também do Tintoretto e de Andrea Pozzo. Vem falando aqui do Caravaggio, vem trazendo até em cor diferente. Por que as pessoas falam Caravaggio? Porque lá no Renascimento nós temos um Michelangelo e o Caravaggio também chama Michelangelo. Para diferenciar, então o que eles fazem? Lá no Renascimento eles usam o primeiro nome, que na verdade o nome dele é Michelangelo e o sobrenome Buonarroti. Então lá no Renascimento eles usam só Michelangelo, o primeiro nome. Agora no Barroco, esse cara aqui também é Michelangelo. Michelangelo, sobrenome Caravaggio. E aqui então eles utilizam o sobrenome. Então lá no Renascimento, o Buonarroti, Michelangelo Buonarroti, utilizam só o primeiro nome e aqui só o sobrenome para não confundir. Quando você for olhar as obras de arte, fala, e agora? É daquele Michelangelo do Renascimento ou é do Michelangelo do Barroco? Então eles, ainda mais que os períodos são próximos, né? Então eles usam lá no Renascimento só o nome e aqui no Barroco só o sobrenome para que não confundam as pessoas, os apreciadores, tá bom? Depois vem falando aqui que o Caravaggio, ele é um dos artistas que mais abusam do claro e escuro. Tá vendo que o fundo dele é bem escuro e o ponto de luz está ali nas pessoas, na parte onde ele realmente quer chamar a atenção? Tá? Indo lá para a página 7, nós temos uma outra obra do Caravaggio. Tá vendo que tem um ponto de luz muito grande, chama ali A Morte da Virgem, que vem trazendo ali uma obra que vem trazendo uma mulher afogada, vem trazendo lá, na verdade, como se fosse Maria, né? Num afogamento. Olha ali as roupas, os detalhes das dobras, os pés descalços, vem trazendo lá o homem com a barba toda desgranhenta, camponeses, né? Pessoas chorando. E aí vem mostrando novamente, lembra que eu falei aqui do emocional? Diferente lá do Renascimento, do racional, que vinha trazendo a pessoa séria, né? O padrão de beleza estético muito bonito, mostrando, lembra que eu falei do Leonardo da Vinci, que roubava os corpos, mostrava lá a parte da anatomia humana. Agora, o Barroco não tem essa preocupação, ele vem trazendo emocionalmente o homem como realmente é. Se a Virgem morreu, as pessoas estão tristes, então por que eles iam trazer a pessoa numa face ou numa expressão como se nada tivesse acontecendo? Então ele mostrava ali a tristeza, o desespero, o homem realmente emocional como somos. Então o Barroco, ele vai enaltecer o emocional do ser humano, o homem realmente como ele é emocionalmente, tá bom? Então hoje nós vimos algumas características aí do início do período barroco, depois a gente vai aprofundando mais nas aulas posteriores, tá bom? Aí nós temos também a segunda atividade de hoje, troca de ideias, aí na página 7. Então vem falando lá que é para vocês pesquisarem, né? E tá em grupo, mas obviamente que nós estamos em casa, fica em casa, tá? Nós temos lá, ó, que é para você pesquisar as características ali, a vida e a obra do Caravaggio. Aí na apostila a gente já tem várias, até comentei aí do padrão do claro e escuro, e aí tem como você procurar lá as características, procura lá, características da pintura de Caravaggio, artista barroco, e aí vai sair lá uma listinha. E aí tá falando para você pegar e fazer uma comparação das características da pintura do Caravaggio para as pinturas do período barroco, do período renascentista. Então pega lá, características do Barroco, Caravaggio, né?
de como o Caravaggio pintava e características do período renascentista. Pega aí umas 3, 4, no máximo 5 características e coloca ali, faz um quadro comparativo. Coloca assim, ó, características do Renascimento, da pintura renascentista. Coloca lá, 4, 5. Características da pintura do Caravaggio. Coloca lá. Faz uma comparaçãozinha para você ver que de um período para outro as características são diferentíssimas, tá bom? Essa é a intenção. E aí, só pra gente continuar e ficar com gostinho de quero mais, pelo menos eu acho, né? Pelo menos pra mim. Aí na página 7 vem falando de um artista também do período barroco, só que agora vem falando que o bonitinho aqui, ele é da Espanha e é chamado de Diego Velázquez. Então hoje nós conhecemos alguns artistas italianos e para a próxima aula nós conheceremos alguns artistas do barroco também, porém lá da Espanha. Tá bom? Gente, beijo, fiquem com Deus, não esqueçam de fazer as atividades. Então nós temos as questões da página 4 e essa questão da página 7. Respondam, não deixam de responder, tá bom? Ah, Vanessa, precisa mandar foto hoje? Não, não precisa. Ah, então não vou fazer. Faça, porque está aqui anotado e quando nós retornarmos, vocês precisarão me mostrar, precisa ter isso registrado ou posteriormente, se eu precisar, eu vou pedir para que vocês me enviem. Então, pode ser que te prejudique se você não fizer, que pode ser igual, por exemplo, eu estou pedindo atividade para a próxima aula, pode ser que eu chegue para você e fale assim, gente, ó, me manda a foto da atividade daquele dia tal, e aí vocês não terão. E aí não adianta falar, eu não fiz, eu esqueci, porque daí já passou o prazo, né? Então faça dentro do prazo. A gente tem uma aula, essa aula aí, ó, explicativa, dá quase 20 minutos, ou seja, você tem mais aí alguns minutinhos para responder a questão dentro do período de aula, tá bom? Gente, beijo, fica com Deus e até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.